Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você já é inscrito, por favor deixe seu like se você gostar do vídeo. Bom, meus amigos, nesse segundo vídeo aqui do dia eu quero comentar sobre algo muito esquisito, algo muito estranho que andou acontecendo aí. A matéria é da semana passada, tá? Provavelmente aconteceu na semana passada isso aqui. Ó, a gente vai ver aqui centenas de ovelhas que andaram em círculos há 12 dias e não se sabe o porquê, né? Então vocês podem ver aqui na imagem, ó, as ovelhas caminhando em círculo entre elas, né? Aí o que acontece? Aqui nessa matéria que eu vou ler com vocês, eles vão dar algumas explicações do porquê que pode ter acontecido isso, e eu vou complementar com a minha opinião, com o meu ponto de vista. A gente vai ler isso aqui e vai discutir o que pode ser a causa de fato desse acontecimento aqui, tá entendendo? Então vamos lá, a gente vai ler a matéria, né, e eu vou complementar com o meu ponto de vista. Vou dar minha opinião por cima do que eu acho que pode ser a causa disso. Então vai ser bastante interessante, certo? Vamos lá, vamos por parte. Bom, então no início eu tinha falado sem querer que isso daí aconteceu na mesma semana, né, que foi lançada essa matéria. Essa matéria foi lançada dia 24 de novembro, semana passada agora. E isso daí aconteceu 12 dias antes de ter sido lançada essa matéria, certo? Centenas de ovelhas andaram em círculos sem interrupção na Mongólia, segundo o jornal People's Daily. Nas redes sociais circularam vários vídeos das ovelhas a andarem em círculo dentro do seu curral na cidade de Boutou, na Mongólia. Ninguém consegue explicar a razão deste acontecimento. Ou seja, todo mundo fica impressionado, né, com o acontecimento. É uma coisa que chocou muita gente e deixou algumas pessoas assustadas. E elas não conseguem, em hipótese alguma, explicar. Tá entendendo? Porque de fato é um fenômeno tão estranho, esquisito e incomum que fica difícil achar explicações na hora, entendeu? Bom, então tá aqui, ó, o vídeo no Instagram, né? Aí o que acontece? Várias teorias surgiram na internet e algumas pessoas especulam que o comportamento pode ser uma forma de se protegerem de predadores. Outra das teorias defende que ovelhas podem estar doentes com listeriose, que é uma doença que pode inflamar um lado do cérebro e faz com que as ovelhas se comportem de forma estranha. Já Matt Bell, professor e diretor do Departamento de Agricultura da Universidade de Hartlepool, na Inglaterra, disse a Newsweek que as ovelhas ficam muito tempo no curral e isso pode levar a comportamentos estereotipados, com voltas em círculos repetidos devido à frustração de serem confinados e limitados, né? Segundo aqui a reportagem, a opinião aí do especialista. E segundo a dona do rebanho, este acontecimento começou apenas com algumas ovelhas a andar em círculo, mas rapidamente as outras se juntaram e este comportamento foi apenas verificado nas ovelhas de um dos currais. Então vocês podem ver que cada um aqui apresentou uma explicação. Beleza. Há uma possibilidade dessas explicações aqui estarem corretas, serem a causa do acontecimento? Pode ser, eu não descarto completamente. Porém, eu tenho um outro ponto de vista que vai ajudar a gente a refletir melhor essa questão e ver que isso pode ter a ver com o quê? Com o campo magnético da Terra. Ou seja, o campo magnético da Terra está se enfraquecendo, ele está diminuindo. E a gente sabe, como é o exemplo de muitas aves, tem certas aves que elas usam o campo magnético da Terra como uma bússola, tá entendendo? Elas usam o campo magnético da Terra para se guiar. Então eu acredito, no meu ponto de vista, tenho quase certeza que os animais eles sentem quando há alguma coisa estranha no campo magnético, no magnetismo da Terra, certo, galera? Até uma bússola, vocês podem ver que ela vai funcionar de uma forma diferente com um campo magnético reduzido, né, comparado com um ambiente com um campo magnético normal, certo? Ou seja, tanto em um quanto em outro ambiente, vocês podem ver que as bússolas elas agem de uma forma diferente, né? Elas funcionam de uma forma diferente. Por exemplo, se o campo magnético da Terra estiver muito fraco, quando você pega a bússola e aponta para o norte, vocês podem ver que a bússola ela vai apontar rapidamente para o norte, não vai demorar muito. Isso é um sinal de que o campo magnético da Terra ele está enfraquecido. Agora, quando o campo magnético da Terra está normal, quando você aponta a bússola
Quando você pega a bússola para ela apontar para o norte, vocês podem ver que a agulha da bússola, tá entendendo? Ela vai se movimentar um pouco mais devagar, com um pouco mais de lentidão, tá entendendo? Essa é uma das grandes diferenças, galera. Quando o campo magnético ele tá enfraquecido, né? O campo magnético da Terra está reduzido, ou se o campo magnético da Terra estiver normal. Pegue uma bússola e faça esse teste. Bom, então tem a anomalia magnética do Atlântico Sul, tá? Já falei disso várias vezes aqui no canal, mas para quem está chegando agora não tem muito conhecimento, tá aqui, ó. A sigla é inspiradora, AMAS, né? Que significa Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Mas o significado ainda é um mistério para a ciência. Preste atenção, é um mistério para a ciência. Ou seja, a ciência sabe de coisas que está acontecendo a anos-luz de distância, mas o que está acontecendo aqui na Terra, o que está acontecendo aqui na nossa casa, onde a gente vive, ainda é um mistério para a ciência. Uau! Vai vendo, hein, meu? Vai vendo. Então, a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra, localizada sobre o Atlântico Sul, mais especificamente nas regiões sul e sudeste do Brasil, é uma faixa que se estende até o continente africano. Então, como vocês podem ver ali na imagem, certo, meus amigos? Bom, então vocês podem ver aqui, ó, nesse gráfico, né? Essa defasagem ela se encontra sobre o nordeste do Brasil. Boa parte dela se passa sobre o Brasil e sobre o sul da África, né? A parte aqui mais ao sul da Terra. Então, aparatos eletrônicos, por exemplo, satélites de órbita baixa, o que acontece? Todos eles, quando passam por essa região, eles se desintegram, né? Eles ficam ruins, né? Começam a ficar ruim, começam a se desintegrar no ar. Por quê? Porque essa área, o campo magnético da Terra, ele é muito fraco. Por quê? Porque essa proteção, ela sofre uma defasagem, né? Sofre uma anomalia, tá entendendo? Uma falha, tá entendendo? Por quê? Porque, como eu falei, o campo magnético da Terra ele tá reduzindo e ele reduz, a cada ano que passa ele reduz um pouco. E isso é bastante conhecido pela ciência. Então, a ciência tem conhecimento sobre isso aqui, que isso aqui tá ocorrendo. Porém, vocês podem ver que para eles ainda é um mistério, tá entendendo? E como eu falei para vocês, aparelhos eletrônicos como satélite, tá entendendo? Eles se desintegram, eles não funcionam, eles dão problema quando passam por essa parte aqui, eles se desligam automaticamente por causa dessa anomalia. Porque os satélites de órbita baixa, eles precisam se aproveitar do campo magnético da Terra para se manter na órbita baixa da Terra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, os satélites eles têm que ficar numa posição da Terra onde há um equilíbrio magnético no campo magnético da Terra. Ele não pode ficar aqui justamente em cima da anomalia, porque eles não vão funcionar. Pois bem, então para finalizar, meus amigos, eu sei que eu já falei várias vezes aqui nesse canal, mas vou continuar batendo na tecla sempre que eu puder. Quem tiver interessado em acompanhar um conteúdo interessante, saber o que está por trás dessas coisas, inversão do campo magnético, enfraquecimento do campo magnético, nessa playlist aqui, ó, que está no canal, com 25 vídeos, tem um material completo, estudos aprofundados que eu tirei de plataformas privadas para fazer vídeo aqui para vocês e apresentar esse conteúdo aqui para todo mundo, porque na época eu estava estudando muito, estava ficando louco com esse conhecimento aqui, né? E quis que todos soubessem, né? Achei importante todo mundo saber, né? Achei importante fazer vídeo, porque se eu não fizesse vídeos sobre isso, eu me sentiria mal, tá? Hoje em dia eu tô bem mais tranquilo, tá? Eu não tô tão assim... Como é que eu posso dizer? Tão preocupado assim com a inversão do campo magnético, porque eu entendo que ela não vai acontecer agora. Pra mim ela é a ira do Criador. Mas na época que eu fiz esses vídeos eu pensei que ela já tava pra acontecer, né? Porém, graças ao Criador, por enquanto a gente ainda tem mais tempo para se preparar. Porém, são assuntos interessantes, tá? Não é um assunto pra... com a intenção de causar alarmismo nas pessoas, né? Pra pôr medo nas pessoas, né? Sensacionalismo. Não é isso. São vídeos extremamente importantes que servem para alertar, tá entendendo? É um alerta, é um aviso. As pessoas precisam ser avisadas que um evento dessa magnitude ele pode acontecer em algum momento próximo.
Bom, se vocês forem ler na Bíblia, tem muitos versículos que mencionam um acontecimento muito problemático, que o sol e a lua literalmente vão se apagar, vai haver uma escuridão, e eu entendo, na minha interpretação, isso é a inversão do campo magnético. Então tem um embasamento tanto científico quanto bíblico, e todos aqui no canal sabem que eu acredito na Bíblia, né? Para mim a única fonte de verdade é a Bíblia. Então espero que todos tenham gostado do vídeo, muito obrigado a todos pela paciência aí. Se vocês quiserem, acompanhem essa playlist aí, tem muito vídeo bom mesmo, tá? E sempre quando eu puder também, vou atualizando aí sobre esse assunto também, porque é bastante importante a gente ficar sempre atento perante essas coisas. Bom, vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.